né? Sejamos todos muito bem-vindos aqui mais uma vez à casa, a uma palestra, né? Uma reunião pública, que a gente sabe que é um momento de tratamento, é um momento que a espiritualidade está aqui presente, nos ajudando, nos auxiliando, e com certeza o salão está cheio de irmãos que eu não consigo ver, mas a gente tem certeza que eles também estão aqui conosco. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Hernani, né? Mais abrangente em todo o planeta. Você vê a internet agora, a gente consegue via satélite, você compra uma, chega em casa, liga, você já se conecta. Então a tecnologia ela vem evoluindo muito, e cada evolução da tecnologia tem um protocolo diferente para comunicação, para transmitir. E segundo o Chico Xavier, em algum momento nós vamos criar um protocolo de comunicação e nós vamos capturar as imagens que estão no plano espiritual. O Chico era um adivinho. Por que o Chico traz essa informação? Porque algum espírito trouxe para ele e falou: olha, o caminho da evolução do planeta para uma grande revolução do conhecimento do plano espiritual vai ser através da tecnologia. Por que através da tecnologia? Porque através da mediunidade, apesar de todos nós aqui termos a certeza absoluta, por uma série de etapas, dificilmente o resto do planeta iria acreditar. Mas quando você vai através da tecnologia e faz a comunicação e recebe as mensagens, começa a se comunicar com os espíritos que desencarnaram, que você conhecia, aí torna-se indiscutível. Então alguns assuntos para nós espíritas são tão comuns, como a reencarnação, como a vida após a morte, como receber irmãos de outro planeta como irmãos. A gente não trata os capelinos como ETs. Você conhece algum espírita que fala aos extraterrestres, capelinos que vieram para cá e ajudaram na nossa evolução? O que são os capelinos? São irmãos, porque foram criados pelo mesmo Pai. Mas no fundo o que eles são, aos olhos do mundo? São extraterrestres. Chico então é um extraterrestre. Bezerra era um extraterrestre. Não é complicado quando a gente pega o que a gente sabe dentro da doutrina e faz uma ligação com o que o mundo trata, esses espíritos, essas situações, e o que a gente está vendo hoje aqui no planeta? Qual é a grande dificuldade do planeta hoje? É muito para o futuro ainda. Essa conversa toda que a gente tem aqui dentro da casa espírita, não se enganem, ainda é uma conversa para o futuro. Nós ainda estamos plantando semente. 80%, 90% dos ouvintes da rádio, não é nem mais ouvintes, né? Porque agora é tudo pela mídia social, é participação direta, não são espíritas. Eu diria que 5% é espírita. A grande maioria é evangélico, católico, umbandista, candomblista. São pessoas que sabem que existe alguma coisa além da vida, já viveram experiências que comprovam essa situação, têm uma curiosidade imensa, mas que propagam outra religião, pela dificuldade de estar dentro de uma casa espírita, estudando justamente o que nós vamos falar hoje, que é mais complexo de entender. Quando eu digo que qualquer extraterrestre é um irmão nosso, porque foi criado da mesma forma, ele só está estudando em outra escola. A gente não consegue nem ainda aceitar, por questões de raça, cor, religião, natureza, às vezes de outro país, né? Que nós todos aqui no planeta Terra somos irmãos. Imagina receber os espíritos de fora, com outra formação biológica, né? Porque o perispírito tem a formação biológica. Então nós espíritas, quando estamos sentando para discutir, para aprofundar um pouco mais, nós estamos falando de coisas que o planeta, que o ser humano, só vai realmente tornar popular a discussão daqui a muitos anos. Antes disso, vai se discutir muito a reencarnação, vai se discutir muito a vida após a morte, vai se discutir muito os espíritos que vão vir comunicar conosco de outros planetas. Ainda vamos ter muita coisa que os 5 sentidos conseguem administrar e comprovar, e que vai temporada nova,
teu pai que desencarnou, o meu avô que desencarnou, conversando conosco. Imagina a revolução que vai acontecer no planeta Terra. Só vai se falar nisso. Imagina as religiões muçulmanas, imagina as religiões ortodoxas cristãs, revendo tudo que está escrito nos livros antigos, compreendendo que aquilo ali era uma fase da evolução da humanidade. Então vai ser através da tecnologia que nós vamos primeiro fazer essa revolução de provas, expiações e compreensão para nós cristãos, que era primo dele, que comprovasse quem é. E ali é o primeiro milagre de Jesus fora do ambiente familiar dele. Lá acaba o vinho, né? E aí Maria manda que encha os vasos. Por que Maria diz com tanta certeza que ele ia fazer aquele milagre? Qual a mãe que numa festa aqui, por exemplo, na casa espírita, tivesse acabado o vinho e o filho dela dissesse, não chegou a minha hora, ela fala, pode encher que ele vai fazer? Por que Maria tinha tanta certeza? Porque ela já tinha visto ele fazer isso. Muito provavelmente Jesus já vinha treinando isso, já vinha fazendo. É impossível uma mãe chegar para um filho e falar, enche na frente de todo mundo e mandar ele fazer. E foi o que ela fez, né? Naquele momento Maria diz, é a hora de começar. Você precisa provar para esses discípulos e para todo mundo quem é você, senão eles não vão te seguir. E aí faz um milagre, e ali naquele momento começa o ministério público de Jesus. O ministério de Jesus já existia, mas ele não era público. Naquele momento ele se torna público. E Maria bota a maternidade dela, né, a autoridade materna dela e fala, transforma, começa o seu ministério. Naquele momento, o Espírito Maria, que é a irmã de Jesus, na verdade, irmã nossa, colocou a autoridade dela e falou assim, eu vou cumprir a minha programação. A minha programação é trazer esse espírito muito mais elevado, dar condição dele de chegar até esse momento que ele chegou e anunciar ele para todo mundo. Agora não tem mais volta. Todo mundo viu você transformar uma água em vinho. E daqui para frente, toca o barco. Só que no decorrer desse ministério público, que foram 3 anos, né? Dos 30 aos 33. O primeiro milagre, bodas de Canaã. E o último e derradeiro, Lázaro morre. Lázaro era um homem muito importante, conhecidíssimo, morava às portas de Jerusalém. E Lázaro desencarna. Jesus estava longe da cidade. E as irmãs dele, Marta e Maria, mandam avisar Jesus. Manda um mensageiro falar, mestre, vem, que meu irmão está morto, está morrendo. Ele precisa de você. E Jesus, de propósito, fala, pode ir, que eu vou chegar lá em algum momento. Eu vou vê-lo. Elas chamavam, né, o Lázaro do amigo de Jesus, porque eles eram muito amigos. E Jesus se atrasa para ir. Lázaro já estava morto há 3 ou 4 dias, ele chega. Todo mundo em Jerusalém sabia. Todos foram ver o sepultamento de Lázaro. Todos do Sinédrio, todos romanos, judeus, saduceus, fariseus, os donos do templo, porque Lázaro tinha dinheiro. Então todo mundo sabia que Lázaro estava morto. E Jesus chega 3, 4 dias depois, e aí Marta, como sempre, corre e fala, se você tivesse vindo a tempo, meu irmão não estaria morto, não é isso? Marta sempre espetava. E aí ele chega para Maria e fala, vamos lá, vamos remover a pedra, vocês têm que ter fé. E elas falaram, ele já está fedendo, ele já está sepultado há 4 dias, né? Aí ele vai, tira a pedra, e aí vem uma multidão atrás. E aí ele fala, Lázaro, vem para fora. E traz um homem que já estava morto, sepultado há dias, à vida. Esse foi o milagre derradeiro, porque é muito impacto. Você imagina uma pessoa muito famosa, o exemplo que vocês quiserem, com um sepultamento acontecendo, lotado, e aí vem um espírito como Jesus e fala, levanta,
Imagina isso, na frente de todo mundo. O que aconteceria no nosso planeta hoje? E que foi o que aconteceu. Dali para frente, a perseguição em cima dele, e ele acabou crucificado. Porque é um impacto muito grande. É isso que acontece com os nossos sentidos. Um impacto muito grande muda a história do planeta. Porque nós vivenciamos as coisas da carne. Então, do primeiro milagre público, que é transformar água em vinho, até trazer Lázaro à vida, muita coisa foi acontecendo. Perseguição política, ele tem que sair de um lugar, fugir para outro lugar, fazer outras coisas. E no decorrer desse dia a dia do ministério público, que é a exposição pública de alguém, Maria começou a ter medo, né? Maria começou a perceber que iam matar o filho dela. No início, ela tratava ele como um irmão, que tinha uma missão que ele tinha que fazer, e ela estava ali junto com ele como irmã, porque ela é um espírito muito evoluído. Mas quando a vida do filho dela corre perigo, o que ela pensa? Ele não é mais meu irmão, é meu filho. E o meu filho eu não quero que morra. Os laços da família, da terra, começam a falar no coração de Maria mais alto do que o objetivo dela como irmã. E ela começa a ter medo. E os irmãos dele, ela tira do jogo. E quando ela chega num lugar que a casa está cheia, que ele está correndo risco, que ele está pregando, que ele está falando contra, porque ele era um revolucionário, o que ele fala para João quando vem avisar: sua mãe e seus irmãos estão aí fora, preocupados com você, querendo falar com você, com medo que você seja preso, que você seja morto. E aí o que ele responde? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão junto comigo para fazer o que foi combinado. Então ele dá ela nesse momento não está se comportando como a minha irmã, como aquela que sabe o que eu tenho que fazer, que tem que apoiar. Quando que Maria volta de novo a essa condição de apoio total ao que ele tinha feito? Depois que ele aparece, depois de crucificado. Até aquele momento da cruz ela estava sofrendo, desesperada, chorando. Tem uma passagem que Chico conta da mãe de Judas e a mãe de Jesus se encontrando. Naquele momento era só dor o coração dela. Ela viu o filho dela passando por tudo que ela tinha medo. Mas quando ele aparece, primeiro ele aparece com a Maria de Madalena, Maria de Magdala. A única que acredita em Maria de Magdala, quem é? Maria. Todos os discípulos não acreditaram. Por que ele apareceu logo para você? Por que ele não apareceria para a gente? Ninguém acreditou. Maria falou: não, ele apareceu, eu acredito. O coração dela já tinha avisado. Ela era um espírito muito evoluído. Quando ele aparece na casa, dentro da sala, com portas e janelas fechadas, e fala para Tomé: se quiser pode tocar em mim. Naquele momento Maria fala: era isso mesmo, o combinado. Isso foi o combinado. E aconteceu tudo de acordo com o que foi combinado. E aí ela abraça o cristianismo, larga tudo que tinha e volta à missão dela. Então os laços familiares, os laços nossos consanguíneos, eles são tão fortes que até um espírito evoluidíssimo como Maria também fraqueja. Os laços de família são os laços que nós trazemos das heranças ancestrais dos animais. A leoa não trata o filho dela melhor do que o filho da outra? Todos os animais, por causa do cheiro, do olfato, do toque, da visualização, tratam os próprios filhos ou os da própria espécie melhor do que Isso é herança genética que a gente traz. A nossa herança animal faz com que os laços sanguíneos sejam muito mais fortes do que os laços espirituais. Mas quanto mais evoluídos estivermos, mais vamos tratar a humanidade e até fora do planeta Terra como irmãos. Por isso que os missionários
para evitar esses erros, vêm ímpares, né? Muitos vêm sem família. Quem era o filho do Chico? Quem é a esposa do Chico? E do Divaldo? Porque seria mais difícil tratar todo mundo com irmão se você talvez tivesse os laços consanguíneos, como Maria teve dificuldade. Então, essa passagem, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo e não no Livro dos Espíritos, porque você olha uma pergunta dessa, né? Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Isso é uma questão muito mais do Livro dos Espíritos do que do Evangelho, vocês concordam? Mas o plano espiritual precisava entender a postura de Maria, a posição de Jesus de honrar pai e mãe. O plano espiritual, todas as vezes que ele comunicou conosco, ele estava muito preocupado com uma coisa que é fundamental para a nossa evolução. O tempo todo eles estavam preocupados com a reencarnação. Tanto que nos 10 mandamentos, um dos mandamentos qual é? Honrar pai e mãe. Por que é honrar pai e mãe? Quem honra pai e mãe, alguém quer receber na família? Todo mundo quer. Você está no plano espiritual, sabe que aquele espírito trata o pai e a mãe, cumpre, não vai te dar trabalho, vai te ajudar a evoluir, vai ajudar os irmãos a evoluir, a sua família a evoluir, a crescer. Você vai querer esse ou vai querer o outro que não honra pai e mãe? Que vem para encher o saco e perturbar todo mundo? Óbvio que você vai querer o que vai ajudar. Óbvio. É só olhar a reencarnação do Sigismundo. Pega as obras de André Luiz e vê. Filho bom tem um monte de pai, cara. Então tá lá, o 10 mandamentos, o primeiro logo. Honrar pai e mãe, cara. É amar a Deus e honra pai e mãe. Se você não honra pai e mãe, dificilmente você vai encarnar. Vão ter que vir almas muito bondosas, mas a tua chance de encarnar é muito menor do que aquela que... Então o plano espiritual ele estava o tempo todo dando as dicas. Outra que Jesus falava, né? Faça amigos, mesmo com as riquezas iníquas. Olha que complicado. Mesmo com as riquezas iníquas, faça os amigos. Porque você vai precisar para poder reencarnar, para te ajudar. Então o mais importante não é fazer amigo. Conviva bem com as pessoas. Então, Jesus, o plano espiritual, ele estava o tempo todo dando toque. Olha, sem reencarnar, sem ter oportunidade de encarnar, sem ter ninguém querendo receber vocês estão fritos. Vai demorar para evoluir. Então ele fala, o corpo procede do corpo. É genética pura, espermatozoide, óvulo, né? Mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Então aqui ele já explicava, olha, o espírito já... Lembra quando Jesus conversa com Nicodemos? É a mesma conversa. O espírito provém do espírito. Olha, o vento sopra, você não sabe de onde vem, mas sabe que ele existe. Assim também é o espírito. A carne vem da carne. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho, ele mais não faz do que fornecer o corpo, cumprindo-lhe, no entanto, o auxiliar do desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. O espírito já existia, já vivia, já te conhecia e vinha. Ah, Hernani, todos os casos são assim? Não. E a gente vai ver mais na frente. Tem que ter a primeira encarnação de um espírito também. Só que ainda é muito rudimentar. Ali vão criar os primeiros laços de amizade. Então, isso aqui eu sempre coloco em todas as cara ainda qual é, que é, mas que nós conhecemos como um tal de Deus. Sistema solar, que é um grão de areia na Via Láctea, imagina o que é a Terra. Não é nada. Apesar disso, tudo que existe no universo, tudo, só existe para a nossa evolução. Tudo isso aqui é escola. Do jardim de infância às grandes universidades. Tudo é escola.
só existe para que a gente chegue ao estágio que nós chegamos. O que é a Trindade Universal? O que é o início de tudo? Isso aqui ainda vai ser muito discutido, muito avaliado, muito conversado quando nós tivermos as comprovações que eu falei antes, da reencarnação, da vida após a morte, do que é o plano espiritual. Isso aqui vai ser muito discutido, porque isso é o início de tudo. A existência do universo só acontece porque existe uma causa primária de todas as coisas, que é a inteligência suprema, que é Deus, um princípio espiritual que está na natureza, que somos nós. O princípio espiritual é uma potência da natureza, uma energia que tem capacidade de gerar inteligência própria, que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, segundo João, e em algum momento vai ter inteligência própria. E o princípio material, que esse princípio material é que leva ao princípio espiritual a essa evolução. Então nós estamos na natureza, parados, igual uma pilha, e em algum momento a gente precisa aprender truques, aprender coisas, para ter inteligência. E quando começa isso? Quando essa energia sai da natureza e vem ganhar a inteligência. Aqui no planeta Terra, o primeiro passo dessa energia que está na natureza para se tornar uma inteligência, vocês sabem qual é? Quando que uma energia que está aqui na natureza ganha o primeiro passo de inteligência dela, aqui no planeta Terra, que é esse princípio espiritual, para se tornar um dia um espírito. Vocês sabem como tudo começa? Todo mundo aqui nessa sala já fez um princípio espiritual, dá o primeiro passo para se tornar um espírito. Todos aqui. Sabe quando? Alguém sabe, não? Quando estava na sala de aula, pegou um feijão, botou no algodão, jogou água e aprendeu que se colocar no sol, ele capta os fótons, né, da luz solar e vai fazer uma tal de fotossíntese, que ainda vai gerar o oxigênio que é indispensável para a nossa. Então, quando que uma energia que no futuro vai ser igualzinha a cada um de nós, daqui a milhões de anos, milhares de anos, sai da natureza e dá o primeiro passo para se tornar um espírito? Quando a gente pega uma semente aqui no planeta Terra, que tem um código genético lá dentro, desenhado durante milhões de anos, trazidos através de asteroides, cometas, infiltrados aqui no planeta, lá no fundo do mar, onde tudo começa, não é isso? Os animais unicelulares, e o código genético vai mudando. Qual é a grande diferença de um crocodilo para um jacaré ou para uma tartaruga? A grande diferença é um pedacinho mínimo do código genético. O código genético do porco, não sei se vocês sabem, é 99% igual ao nosso, sabia? Tem 1% de diferença, olha a diferença que faz. Então a natureza, ela está cheia de produtos com código genético, que quando esse princípio espiritual entra ali dentro, ele aprende a ser aquilo que você definiu. O que o seu celular fazia há 10 anos atrás? Falava com os outros, não é isso? E agora é o que ele menos faz, né? Ele pede pizza, pede comida, ele ensina o melhor caminho, ele paga a conta, ele compra coisas no mundo inteiro, não é isso? Ele traz vídeo. O que mudou no teu celular? O código do software. O código do software foi mudando tudo que o seu celular é capaz de fazer. O código genético, ele vai mudando tudo o que aquelas células podem fazer. E essa energia vai
entrando dentro desse código genético e transformando aquelas células no organismo que aquele código definiu que vai ser. Quando você vai nascer já está definido. Cromossomas Y e X, vai ser homem ou mulher. Biotipo, cor do cabelo, cor dos olhos, uma série de coisas definidas aqui, através do código genético. Ah, Hernani, às vezes o código genético diz uma coisa e a pessoa se torna outra. A gente está vendo isso muito comum agora, não está? Porque não é só o código genético, a gente vai ver mais na frente. Mas o código genético é a base de tudo que a gente vai criando. Então, esse princípio espiritual, ele só se torna espírito quando ele passa dentro de um código genético. O código genético é a regra do jogo. Você vai ser cachorro agora é gato, agora é macaco. E essa energia vai aprendendo a cada encarnação os truques daquela espécie. Qual é a espécie mais evoluída do nosso planeta? As mulheres. Nós, seres humanos. Por quê? Qual é a grande diferença do ser humano para um primata, que seria a espécie anterior à nossa evolução? Vocês sabem? Geneticamente falando, biologicamente falando, porque nós, seres humanos, temos uma diferenciação de tecidos maior do que eles, tecidos orgânicos. Então temos mais neurônios, né, o córtex cerebral mais bem desenhado, mais articulado. Então, quanto mais diferenciação celular tem, é como se fosse um carro cheio de acessório. E o outro tem menos acessórios. Então, o código genético, ele define a evolução da espécie. Lembra que Darwin falou que tem a evolução da espécie? Ele estava certo, não estava? Só que os criacionistas também estão certos, porque na verdade o que faz evoluir a espécie é o espírito. O espírito não foi criado por Deus? Olha como é que é difícil essa discussão. Aí eu olho na internet, eles me convidam para podcast toda hora. Como é que eu vou no podcast? Que eu vou dizer que os padres e os religiosos estão certos, mas que Darwin também está certo. Porque um diz que o homem foi criado por Deus e o outro diz que foi evoluído do macaco. Mas está certo. Só que um não vive e não cresce sem o outro. Um está falando do espírito e o outro está falando da biologia. É muito difícil para nós espíritas entrarmos nessa discussão, né? O espírito é isso. Ao final, o que nós somos e seremos é uma energia com inteligência própria. Só que aqui no planeta Terra, nós nos encontramos no plano espiritual com essa forma. Por quê? Porque como nós estamos encarnando nesse corpo humano biológico, a gente acredita que tem essa. Nós sabemos que somos isso, mas acreditamos que somos homens e mulheres. E aí, se a gente acredita muito que é homem, em muitas encarnações, quando você vem em um corpo feminino, você tem dificuldade de assumir. Por quê? Porque a tua forma feminina está muito forte em relação ao biológico. E o contrário também. Você vê muitas vezes mulher, quando vem um corpo masculino, o que seria o ideal então no planeta? Vir alternando. Para que você, quando encarnasse, assumisse o gênero que a biologia te passou. Ah, Hernani, mas não é isso que aconteceu agora. Não aconteceu porque muitas encarnações não foram programadas. Então o espírito vinha de acordo com que ele se afinizava. Então veio muitas vezes mulher, muitas vezes homem, e agora a gente está tentando dar a condição espiritual masculino e feminino. Quem trata esse assunto desde a primeira obra, desde a primeira conversa que teve, é Divaldo e Joana de Ângeles. Ele fala do ânima e do ânimos.
Ânima é o lado feminino que você tem que evoluir, você tem que desenvolver. E o ânimos é o masculino. Segundo ele, só Jesus tinha os dois lados, acolhia quando tinha que acolher, era duro quando tinha que ser. E nós precisamos alternar as encarnações entre corpos masculinos e femininos, justamente para desenvolver a capacidade de ambos os espíritos, que é o ânima e o ânimos, que o oriental trata dessa forma. O que nós somos de fato, enquanto encarnados? O que leva ao que nós somos hoje na carne, nesse momento de vida? Primeira força é a genética, definida da herança de cromossomas da família, papai e mamãe, herança do vovô e da vovó, do bisavô, do tataravô, não é isso? Tem código genético, define o que nós vamos ser. O código genético, ele é muito importante durante a nossa vida. Depende, um monte de prova depende se vir homem, mulher, né? Biotipo, onde eu nasci, se eu vou ser um imigrante, se eu não sou, se eu vou ser igual às pessoas que nascem ali. As provas da parte genética são muito graves, algumas até impedem vícios ou levam a vícios. Tem gente que tem cromossomas, facilidade a ficar viciado em álcool e drogas, outros não podem. Então o cromossoma e a parte genética influencia demais na nossa vida. 33% do que nós somos é definido no ato da concepção papai e mamãe. O que tem de bom nessa força genética? Você, antes de encarnar, na maioria dos casos, já sabe o que você vai ser, as dificuldades que você vai ser, que você vai ter durante a vida. E quando você desencarna, esse código genético ele volta para a natureza, você não leva ele no teu corpo biológico. Então você ganha no momento da fecundação e ele termina no momento da morte, mas ajuda 33% do que você é hoje enquanto encarnado. A segunda força é o meio, onde você vive, o que ingere, influências externas, que você come, que você bebe, que você fuma, as pessoas que você convive, o seu dia a dia. 33% do que você é. Irmãos gêmeos com a mesma genética, univitalíneo, um é gordinho e o outro é magro, porque um come muito e o outro não, um faz exercício e o outro. Então o meio e o que você faz no meio interfere também 33% do que você é. E a outra é a herança espiritual, as marcas do espírito, as experiências espirituais e o conhecimento que você tem. Essas três forças atuam e vai ter uma resultante no final que define o que você é. Essas duas forças aqui, são forças de enquanto você está na carne. A genética e o que você vive, o que você bebe, o que você come. E a outra você leva e vai influenciar na próxima encarnação, inclusive no plano espiritual. Essa é a mais importante. Tua energia espiritual. A reencarnação é a base para nós compreendermos esses laços de família. Laços de família corporal é a reencarnação. E aí existe uma obra na Revista Espírita de Kardec, de fevereiro de 1864, em que ele traz informações pertinentes, diferentes do que a gente vê diariamente no livro dos Espíritos sobre a reencarnação. Kardec já estava se aprofundando um pouco mais, tinha passado de 1857 para 1864, recebido outras informações, e aí ele fala, limite da reencarnação, a reencarnação e as aspirações do homem, a ação dos fluidos na reencarnação, afeições terrenas e a reencarnação, e o progresso é entravado pela reencarnação indefinida. Limite da reencarnação. Isso aqui é só um resumo, tá? A reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Mas no momento em que o espírito encarnado chegou a dominar a matéria e anular os efeitos da sua reação sobre o moral, a reencarnação não tem mais nenhuma utilidade nem razão de ser.
Então, num planeta atrasado, com seres atrasados, é necessário reencarnar. Por que que acontece dessa forma? Isso aqui é muito importante a gente entender. Nós estávamos na natureza, quietos, parados, e éramos só um potencial de inteligência, igual uma pilha. Uma pilha na sua mão serve para alguma coisa? Você não sabe nem se ela está carregada. Mas quando você bota numa lanterna, bota num passador, ela ganha uma utilidade, não é isso? Você descobre que tem uma energia. Então, enquanto a gente está na natureza, parado, não servimos para nada. No momento que a gente entra dentro de uma semente e depois passa para um animal até chegar num corpo humano, a gente começa a ganhar capacidade de tomar decisão, de ter inteligência orgânica e moral. Então, enquanto você está na natureza, se transformando para chegar no momento que a gente está, é fundamental você viver as experiências da matéria. A matéria é que manda. Qual é o maior problema ainda do planeta Terra para a nossa evolução? Vocês sabem? Maria está envolvida nisso também, uma dica. Para o planeta mudar de provas e expiações para regeneração, ele tem que resolver um problema gravíssimo que ele não consegue resolver na história da humanidade, que é o tal do suicídio. O único animal que tira a própria vida deliberadamente é o ser humano, e atrasa demais a evolução do planeta. Tanto que Maria, quando desencarna, Jesus pergunta a ela: o que você quer fazer em prol desse planeta? O que ela fala? Eu quero cuidar dos... porque é o maior problema do planeta. Então, o ser humano na matéria, o mais importante, as pessoas perguntam para mim na rádio: Hernani, qual é a forma de educação e de evolução mais importante para o Brasil? Viver. Enquanto tiver um monte de jovem morrendo por causa de crime, violência ou suicídio, até 18, 15, 20, 25 anos de idade, o Brasil está sendo atrasado na evolução. Porque até determinado momento, o mais importante é estar na matéria. Por pior que seja. Porque você está aprendendo a cada segundo a controlar o teu espírito, a controlar as tuas moléculas, as suas células. Quando você olha lá de cima como Deus, o que Ele quer é que a gente fique o máximo de tempo possível na carne. Então Ele vai ser contra o aborto, Ele vai ser contra a pena de morte, armar as pessoas todas na rua. Tudo que leva a abreviar a vida atrasa a evolução do homem. Então, em determinado momento, o mais importante é viver. Por pior que seja a vida, você tem que viver, porque isso vai fazer muita diferença para você lá na frente, na sua evolução. Quanto mais tempo você viver, só que em determinado momento, esse espírito, nós vamos encarnando e já não temos a necessidade, já aprendemos tudo que tinha que aprender na matéria. As nossas dúvidas não são mais da carne. Eu não brigo mais por causa do sexo, por causa do relógio, por causa do poder, por causa do dinheiro. Eu não vivo mais isso. Jesus dizia: essas coisas me aborrecem, né? Lembra que ele falou? O mundo me aborrece. O mundo material não me encanta. Eu só estou aqui para amar o Pai e o próximo. Então, enquanto você precisa da matéria, você tem que encarnar. Quando esse mundo aqui não te apetece mais, quando não te encanta mais, você não precisa mais reencarnar. E aí vai viver a evolução moral. Nós já vivenciamos aqui no planeta vários mártires, vários espíritos que vêm e vivem a vida para passar. Normalmente desencarnam com martírio, são missionários. Então a reencarnação, ela é fundamental, ela é importante enquanto você precisa dela para evoluir. Quando as coisas que os 5 sentidos te trazem não te encantam mais, ao invés de você viver aqui triste, melancólico, você não precisa mais encarnar e vai desenvolver espiritualmente. A maioria dos planetas aqui ao redor já estão nesse estágio. Tem vida,
vida espiritual, mas não tem a vida biológica. Então nós estamos indo para esses planetas procurando água para ver se tem vida biológica. Era muito melhor mandar médiuns videntes nas naves para eles olharem e verem se um plano espiritual lá está, não é? No futuro nós não vamos mandar sondas para buscar água, vamos mandar médiuns. Vá lá em Júpiter e me diz como é que está acontecendo lá, porque o médium vai trazer de fato o que tem em Júpiter ou em Saturno, né? A mãe de Chico teve lá. Então o mundo vai evoluir para essa forma. A reencarnação e as aspirações do homem. À medida que o espírito se depura, ele próprio vai sendo arrastado para um corpo mais aperfeiçoado. Lembra? O espírito está mais elevado, ele quer um corpo biológico mais evoluído. Jamais se sentindo satisfeito, quer subir sempre, porque há aspirações à felicidade e a grande alavanca do progresso. O espírito ele vai sempre buscando uma condição orgânica melhor e uma condição social, religiosa para aproveitar melhor. Os afins vão encarnar em lugares mais áridos, com mais problemas, com mais dificuldade moral. É verdade. De fato, as afinidades levam a concentrar espíritos menos evoluídos em alguns lugares e mais evoluídos em outros. E quando você tenta mesclar isso, ainda geram vários distúrbios, vários problemas. Porque o espírito está buscando a afinidade, senão não consegue nem encarnar. A ação dos fluidos na reencarnação. Sendo os fluidos os agentes que propõem o movimento do nosso aparelho corporal, fluido vital, né? Também são eles os elementos de nossas aspirações, pois há fluidos corpóreos e fluidos espirituais. Os fluidos na matéria vão levar à evolução orgânica e à nossa sobrevivência. E a gente precisa disso. Preciso comer, preciso captar energia, preciso respirar, preciso beber água, não é? Transformar isso nesses fluidos corpóreos. Faltou um fluido vital no fígado. Ou faz um transplante de fígado de um outro que ainda tem fluido, ou você vai desencarnar. Então esses fluidos materiais e os espirituais, eles estão trabalhando sempre juntos para a nossa evolução. E são indispensáveis. Por isso que eu falo, tudo que existe no universo só existe para a nossa educação, para a nossa evolução. Afeições terrenas e a reencarnação. Isso é o início da palestra. Se teremos muitas mães, muitos pais, irmãos, cônjuges, nessa variedade de encarnações, como ficam os afetos criados? Ela faz a seguinte análise: nenhuma afeição material persiste no domínio espírito. Assim, toda afeição apenas resultante do instinto animal ou do egoísmo se destrói com a morte terrestre. Então a gente vê as pessoas falando: o sexo livre é muito importante, a gente tem que ter uma liberdade sexual, vamos tirar essas restrições. Eu até acho que ninguém tem que ficar sofrendo por causa de sexo, nem ter muito problema. Mas achar que sexo e amor é a mesma coisa, tem uma distância enorme. Por isso que o tempo vai levar o ser humano a ter mais critérios de afeição, de carinho espiritual, nessa evolução, principalmente condizente ao sexo, né? É assim que seres que se dizem amados são esquecidos após pouco tempo de separação. Vós os amastes por vós e não por eles, que não vivem mais. Esquecem e os substituem. Procuram consolo nos esquecimentos, tornando-se indiferentes porque não tem mais aquele amor. E ele propõe: contemplai a humanidade e vede quão poucas as afeições verdadeiras na terra. O amor da carne é da carne. O espiritual é bem mais profundo e é bem mais duradouro. Informa que a verdadeira afeição, a afeição espiritual, tem por base a afinidade fluídica espiritual, que atuando só determina a simpatia. Assim é a alma que ama, e a alma, essa afeição só toma força pela manifestação dos sentimentos da alma. Espíritos unidos espiritualmente se buscam e tendem sempre a aproximar-se. Seus fluidos são atrativos, seus pensamentos unir-se-ão na lembrança, e a reunião se fará na liberdade do sono.
Contudo, ele diz que a verdadeira afeição não é comum na terra, e a matéria a vem retardar, anelar seus efeitos, conforme ela domine. Ele resume o estudo dizendo que a afeição espiritual é a única resistente no domínio do espírito, enquanto encarnados sob a influência simpática realizam milagres de abnegação e de devotamento aos seres amados, enquanto que nas moradas celestes ela é a satisfação completa de todas as aspirações e a maior felicidade que o espírito possa desfrutar. Como diz ainda, a verdadeira amizade e o verdadeiro amor, sendo espiritual, tudo que se refere à matéria não é de sua natureza e em nada concorre para a identificação espiritual. Nós, enquanto encarnados, assim como Maria foi enganada, né, do filho, da dor, do medo, a gente se engana com as paixões, com as atrações físicas, materiais. A gente quer o bem que o outro tem, o conforto que ele dá, a segurança, o corpo, mas não tem a afeição espiritual, que é a que você leva eternamente. Mas com o passar dos anos, das encarnações, a gente vai compreendendo isso. Isso são os espíritos ditando para Kardec, 1864, e a gente vê que é comum até hoje. Progresso é entravado pela reencarnação indefinida, reencarnação que determina a união dos corpos, os espíritos se unem segundo as suas afeições iniciadas, quando estão no início das encarnações em mundos inferiores, as primeiras encarnações. Vai evoluindo o progresso gradativo, e enquanto permanecemos em estágios da evolução consciente, necessitamos das encarnações como elementos propulsores para o nosso progresso. A reencarnação, apesar de ser uma novidade, uma vanguarda que vai ser comprovada e vai revolucionar o planeta Terra, ainda é, dentro do plano espiritual, algo de espírito atrasado, que precisa vir na carne para viver essas paixões, para desenvolver organicamente, para continuar a escala evolutiva. Para nós vai ser uma novidade. Para o mundo espiritual, para o universo, é ainda matéria de jardim de infância, talvez de primário. Essa que é a grande mensagem. Enquanto não encararmos todos como irmãos, vamos continuar nessas guerras fratricidas, um falando mal do outro, brigando com o outro, né? Defendendo só a família, e em alguns casos não consegue nem formar família ainda. A gente vê nessas comunidades, hoje de manhã eu estive lá com o MAP na comunidade, um dos dias mais tristes do ano é o Dia dos Pais na comunidade, que a maioria das crianças que estão lá não tem pai. Mãe ainda tem, tia, avó, mas pai 90% não tem, ou se tem, não tem a presença do pai. Amanhã é um dia muito triste para a maioria das crianças. Então as pessoas não conseguem nem ainda respeitar os laços corporais de família. Imagina falar em evolução e amor espiritual. Está muito longe, né? E é isso, o Espiritismo é a alavanca que levantará de um salto ao estado espiritual todo encarnado que, querendo mesmo compreendê-lo e pô-lo em prática, tratará de dominar a matéria e tornar-se seu senhor. Todo espírito de boa vontade pode, ao deixar esse mundo, passar para o mundo espiritual sem o retorno terrestre. Apenas é preciso fé ou vontade ativa, trabalho no bem e renúncia de tudo que entrave para tal desejo. O Espiritismo dá forças, orientações a todos que quiserem compreender esse sentido moralizador. Na questão 264, Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona o que orienta o espírito na escolha das provas reencarnatórias. A resposta é que o espírito escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar rapidamente. A matéria do Espiritismo é uma matéria para o planeta Terra no futuro. A gente está estudando matérias que só vão ainda ser engendradas, né? Incluídas dentro de uma matéria do planeta Terra daqui a muitos e muitos anos. Estão plantando a semente do que vai ser o futuro de um planeta de regeneração. É isso. Isso é uma entrevista de André Luiz, mas já acabei o tempo, já até estourei. E ciúme eu não vou nem falar, porque aqui não tem ninguém ciumento mesmo.
Agradecemos, agradecemos ao Hernani pelas reflexões da tarde, principalmente na véspera do Dia dos Pais, né? Que a gente possa lembrar aí desse que foi um dos responsáveis pela nossa presença aqui no plano que estamos, material, e que a gente possa elevar o pensamento, se ele não estiver mais aqui, com um abraço apertado, ou então dar um abraço pessoalmente amanhã, caso a gente ainda tenha essa oportunidade. Então vamos passar para a segunda parte da reunião, que é o passe, né? Pedindo àqueles que receberão o passe que se mantenham em seus lugares, suas posições. Acho que a gente vai ter que tirar aqui para botar a Maria. Botar a Maria aqui. Qual é aqui? Aqui. Esse? Não, do lado. Pensando em Jesus, graças a Deus. Então, com os corações repletos de gratidão, Mestre querido, por aqui estarmos, agradecemos pela tarde de hoje, pelas reflexões trazidas pelo Hernani, agradecemos por essa casa de luz que nos acolhe, que nos auxilia nesta encarnação, agradecemos, Mestre, por essa vida que temos, pela família, agradecemos pelos desafios, pelas dificuldades, pois sabemos, Mestre querido, que tudo isso que nos é oferecido é para que nós possamos evoluir, é da lei de progresso, para a nossa evolução, que possamos encarar aquele parente mais difícil com amor, porque ele, assim como nós, também tem dificuldades, também passa pelos seus desafios, também vive ali as suas limitações e também, como nós, está na lei, né? Está vivendo a lei, está evoluindo. Que a gente possa ter sempre o coração paciente com todos e conosco mesmo também, porque também estamos com dificuldades no nosso dia a dia. Que os nossos corações saiam daqui repletos de carinho e de gratidão por aquele que nos deu a vida, nosso Pai biológico, aquele que nessa encarnação nos auxiliou a estarmos aqui presentes, vivenciando tudo isso que é importante para nós. Que nós tenhamos amanhã um abraço, uma prece, uma mensagem, caso a gente não possa estar com ele, por não podermos mais estar com ele fisicamente, que a gente possa lembrar e fazermos uma prece por esse paizinho querido.
que possamos retornar para a nossa casa, amparados, acolhidos, e que possamos lembrar nesse momento dos nomes que colocamos na caixinha de prece, que as pessoas que estão na nossa tela mental, e também, Mestre, que a gente possa emanar luz para o Hernani, agradecendo imensamente a vinda dele aqui na nossa casa, que ele possa continuar seus estudos e distribuindo o fruto dos seus conhecimentos nas casas por onde ele passa. Que assim seja, graças a Deus.